Olá, olá, meu nome é Mariana Freitas, eu sou cirurgiã dentista e hoje nós vamos conversar sobre como construir um sorriso do zero. E se eu contar para vocês que o nosso cérebro é muito matemático e proporcional, vocês ficariam assim também? Calculando? Sim, inclusive quem não curte matemática, quando avista uma construção, um design arquitetônico, qualquer obra de arte, tudo que o nosso cérebro entende por belo normalmente é algo proporcional. Para explicar isso a vocês, quero apresentar primeiramente Leonardo Fibonacci. Ele era um jovem italiano que curtia muito matemática, ao contrário de muitos de nós, e saía por aí calculando proporções. Se tornou, com o passar do tempo, um famoso matemático na Itália. E esse rapaz, por volta de 1200, descobriu uma sequência numérica chamada sequência de Fibonacci, utilizada até hoje na arquitetura, engenharia, artes visuais. E agora vou explicar para vocês o que isso tem a ver com a odontologia. Nessa sequência de números de Fibonacci, era possível dividir o próximo número pelo anterior e sempre daria o mesmo resultado. Algo em torno de 1,61, 80, 33 e aí vai uma dízima. E o que importa para a odontologia esse número? Assim como para várias áreas, esse número nós chamamos de proporção áurea. E ele é possível observar em vários momentos da natureza, locais arquitetônicos, como por exemplo, aqui ó, todas essas partes eram proporcionais, um caracol, uma planta, uma flor, também é possível observar no formato de uma tempestade, de um ciclone, de um tornado, é também possível observar no desenho das galáxias, tudo isso, todo esse desenho, ele é proporcional e segue essa regra de Fibonacci, mesmo que ele não tenha conhecido tudo isso, ele descobriu essa razão, essa proporção áurea. Olha só várias partes do corpo humano e do rosto, todas elas encaixadas numa sequência de Fibonacci com essa proporção áurea. Com o nosso sorriso não seria diferente, olha só. As medidas dos nossos dentes e o posicionamento deles apresentam também uma razão de proporção. E adivinha, dividindo o tamanho do incisivo central pelo do incisivo lateral, dá exatamente um cálculo de proporção com uma sequência de Fibonacci. Então, a gente consegue utilizar esse número de proporção áurea também para planejar os nossos casos. O nosso rosto também é bastante proporcional. Conseguimos traçar linhas e planos e através dessas linhas e planos nos basearmos para a construção de um sorriso proporcional e adequado. Aqui na imagem nós teremos a divisão dos 3 terços faciais, né? Onde o terço superior, médio e inferior devem ser bastante semelhantes ou iguais. Aqui a gente consegue determinar a altura da mordida. Essa distância aqui deve ser igual ou muito parecida com essa distância aqui. Então, são vários pontos de referência para a construção de um sorriso, mesmo que não tenha nenhum dente em boca. E o mais legal é que essa medida, que nós chamamos de dimensão vertical de oclusão, ela não é apenas uma medida estética, ela também é uma medida funcional. Quando essa dimensão está muito aumentada, o paciente não consegue nem fechar a boca, mastigar direito, conseguir ter essa função adequada, não consegue pronunciar as palavras direito e além de ter algum problema articular, provavelmente. Quando essa dimensão vertical está diminuída, além dos malefícios estéticos que isso acarreta, o envelhecimento da face, também gera algumas doenças ou articulares e também de pele. Aqui no canto dos lábios, quando essa dimensão vertical está diminuída, acumula muita saliva e começa a queimar esse canto da boca, chama-se queilite angular. Então, essas proporções não são apenas estéticas, são também funcionais e muito importantes. Normalmente, quando vamos fazer uma reabilitação oral, fazemos um protocolo de fotografias intraorais e extraorais. Não é só para fazer o antes e depois do Instagram, não, mas também para planejar o caso. Vou explicar para vocês o que são essas linhas. Nessa imagem nós temos alguns planos guia que estão numerados. O plano número 1
é o interpupilar, que seria essa linha aqui entre as pupilas dos olhos. O número 2, a linha média, muito importante, para que o sorriso não fique para um lado nem para o outro. Terceiro, nós temos o plano incisal, esse plano reto da mordida. Esse plano deve ser bastante paralelo ao plano interpupilar. Desse modo, a gente sabe se o sorriso está torto ou não, desequilibrado para algum lado. E o quarto é a linha do sorriso, ela deve ser ascendente. Meus queridos, vocês viram tudo que envolveu planejar um sorriso do zero? Saímos pela história, passamos pela matemática e chegamos num passo a passo de odontologia. Pois é, existem várias metodologias para fazer, essa é uma das que eu utilizo. Outro aparato legal é a tecnologia envolvida nesses planejamentos. É possível utilizar programas de computador como o DSD, que se chama Dental Smile Design. Nós conseguimos fazer todo esse planejamento através de computador, gerando previsões de como o sorriso vai ficar. Então, cada vez mais esse planejamento vai evoluindo e nós junto com eles para fazer o sorrisão dos sonhos dos nossos pacientes. Então, um beijão, espero que tenham gostado.